voltou. De onde vem essa novinha? O bonde passou. A novinha observou. Viu MC Gui nesse daqui, eu vou que... Alô, São Paulo, alô Rio, alô Brasil! Cotidiano sexta-feira! Coisa boa, um dia mais esperado da semana é a sexta-feira e o domingo, é ou não é? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você de casa. Desde já, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, a companhia diária concedida pra gente aqui da NGT, né? A licença diária para que eu possa entrar na sua casa junto com a equipe do Cotidiano, levar informação, descontração, fofoca, futrico, artesanato, tudo que você puder imaginar e um pouquinho mais de bagunça na sua televisão, é aqui o lugar certo, é o Cotidiano. E olha aí, ó, é o maior sucesso esse garotinho aí, não é? Adoro o MC Gui, não é? Olha aí, vai, sobe aí, ó. Olha aí a música, ó. Quem queria falar de funk, olha aí, não tem verdade. Estamos falando de funk, olha lá. Ele é muito bom. Seu Facebook, faz vídeo do MC Gui. Claro, ele já está a postos dançando a música do MC Gui. Olha que garoto bonito. Na sexta-feira eu tô até mais feliz. Olha que garoto legal, elegante. Hoje ele tá de xadrez. Hoje eu tô chique. Ele dança elegantemente. Vou pegar o caminho da roça. Ele só não segura a placa daqueles cosméticos da outra emissora. Ah, é verdade. Mas esse garoto, ele dança. Ele está... Mostra o garoto dançando. E ele tá curtindo MC Gui. É ou não é? O Rafael Braga. Tudo bom, João Leite? Tudo bem? Tudo bom? É você aí de casa, muito obrigado. Hoje é sexta-feira, não tem como ficar mais feliz do que curtir o final de semana. Claro, o início do final de semana com a gente aqui no Cotidiano. Com certeza. Já prepara aí o seu sabadão, o seu domingão. Quem estiver assistindo na segunda-feira reprise já passou o final de semana, irmão. Vamos trabalhar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas hoje sai, se for segunda-feira que você estiver assistindo, não sai mais. Mas nesta sexta sai os CDs do Think About, mais R$50, porque está no ar o nosso concurso cultural da Muriçoca. Meu Deus, Muriçoca, estava na hora já, João Leite. Olha, quase um mês de concurso. Mês que eu tô aguentando essa Muriçoca aqui no estúdio. Te picou bastante a Muriçoca? Ah, meu filho, todo dia eu recebo picada de Muriçoca. A Muriçoca pica neste programa e você, claro, com inseticida, hoje acaba a Muriçoca nesse programa. Hoje o diretor vai liberar a grana. Quem será que ganha, João Leite? Ih, mas tem muita gente, hein, participando. Pois muitos vídeos. Nós vamos escolher e dar de presente aí para nosso telespectador R$50 e também os CDs do Think About. Olha que olhão quadrado que ele tem. Olha, o olho quadrado até menor que o teu ainda. Ah, é verdade. Só não é maior que meu nariz. Putz, grila, hein? Que coisa, hein? Olha, e o programa de hoje começa muito bacana, mas antes de tudo, gente, eu nem vou anunciar muito o que tem no programa, porque eu anuncio, aí o convidado tá aqui, a gente fala, extrapola o horário, o diretor deixa nós falar mais que a Maritá, que é a nega do leite. Aí o convidado, a gente acaba gravando todas as entrevistas, vocês sabem que a maioria das entrevistas agora tá sendo gravada nesse programa, não tá conseguindo dar conta no ao vivo. É a fofoca. Quem sabe a NGT deixa a gente ficar umas 4 horas no ar? Ó. Aí a gente faz fofoca, entrevista, culinária, artesanato. Ó, lá na TV Gazeta de São Paulo, o programa Mulheres não são 4 horas? E aqui os homens? Aqui devia ser homens. Homens, 4 horas de duração meu também. Querido. Kátia Fonseca. Jesus! Olha, mostra, tem que mostrar. Mostra essa foto. No ar. Mostra essa foto nos bastidores do nosso... Sou eu antes de... Vira aqui olha ele invadindo a tela. Eu antes de entrar no ar. Olha a situação dessa criatura. Tava dormindo. Ai, que susto. Eu tô cansado, né? Ai, que susto. Noite, dormi E foi mal. hoje aqui nos bastidores do programa. Que coisa, hein? Dormindo no programa. Ah, enquanto não tá ao vivo, né, João? A gente dá aquela descansadinha leve. Mas hoje eu já tô animado que é final de semana. É verdade. Ó, quem quiser encontrar o Rafael, eu sei onde ele vai estar. Daqui a pouco eu vou falar no WhatsApp, tá bom? Ele vai ter uma festa badalada aqui no Rio de Janeiro, ó. E custa, sabe quanto pra entrar nessa festa? R$60, gente. R$60 pra entrar nessa festa. O cara tá podendo, ou não tá? Ou é VIP? Ou é VIP? Eu pago pra entrar, meu querido. Eu economizo na Kombi pra entrar nessa festa. Muito bem. O Rômulo disse que quer ir nessa festa badalada. Rômulo quer ir... Ah, meu filho, se eu levar Rômulo não sai dessa vida, não. Ah, Rômulo vai adorar. Andar de barco. Joga ele lá, meu filho. Jogou ele lá, que ele não sai nunca vai.
Quem tá no Rio de Janeiro que anda de barco sabe onde é, né? Ô, legal! Aí é o seguinte, ó. Você de casa, preste atenção. Deixa eu mandar um beijo carinhoso, especial pra nova afiliada da Rede NGT Televisão, TV Cidade Roraima. Sejam bem-vindos. O abraço caloroso de Rafa Braga. Cadê o abraço do Rafael? Ninguém tá me vendo aí? Abraço. Ah, tá, desculpa. Isso, querido, porque eles assistem você. E você também, né, João Leite? Não, eles nos assistem, mas eles comentam de você. Porque você é um linguarudo. Comentam de mim? Então, por favor, você tá na boca do povo, rapaz. Ah, meu querido, daqui a pouco eu tô na boca do sapo. Você sabe que compararam você ao Fefito lá de São Paulo? Ao Fefito? Que tá no lugar da Mama Brusqueta. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou melhor. Não, o perfil é igual. Quem assiste a Gazeta sabe. Ah, falar nada daqui a pouco, hein, Faustão. Olha, um abraço, Fefito, Kátia Fonseca. E um abraço pros meus amigos da TV Cidade, que agora integra a rede NGT Televisão lá em Roraima. Sabe onde fica a localidade dele? Extremo norte de Roraima. É o canal 28 em Roraima. Um abraço, um beijo. É a NGT agora também em Roraima. Eles é de Caburaí ao Chuí. Caramba, sério? É o Chuí que pega a NGT agora. Que maravilha! Meus amigos, um abraço a você, em especial um beijo para Marilena Freitas. Marilena Freitas, que é a coordenadora de jornalismo, a editora-chefe, que a partir de agora também vai participar dos nossos noticiários. Que maravilha! Vamos ter notícia de Roraima! Meu querido, mais uma afiliada daqui a Aliás, Globo que se cuide, meu querido. É verdade. Globo Deixa eu falar, o TV Cidade, se tiver reportagens gostosas, de curiosidades aí de Roraima, locais turísticos, manda pra cá. A gente passa no cotidiano também. Adoro. Não é? A gente tem que unir a rede. Convida a gente pra ir aí também. Convida aí, faz uma pergunta. Aqui, ó. A gente faz um programa cotidiano direto das instalações da TV de Roraima, TV Cidade. Olha, e na instalação a gente faz na rua com o povo, aí compra um hot dog, chama a gente, traz a avó de casa, joga um xadrez com os moços. Só vou levar as peças. De xadrez a gente já tem o A blusa já tá pronta. O xadrez nós temos. Vai ser então, olha, sejam bem-vindos aí à TV Cidade e toda a rede NGT Televisão que compõe a grade. A TV Quinari lá no Acre. Se eu não falo do nosso amigo, ele fica chateado. Quinari! A TV Quinari Acre! Também levando o sinal da NGT. A TV lá na Bahia tem. A TV no Sul também tem. Tem a TV de São Paulo? Também tem em São Paulo. Onde mais tem televisão NGT? Tem Peruíbe. Espírito Santo. Espírito Santo, a TV Capital. Rio Grande do Sul, Bahia. Todos esses lugares, todas as capitais têm uma retransmissora. Iguaba. Caso a pessoa não consiga, acesse o satélite C3 da sua parabólica. Sintonize o satélite C3, porque a NGT está no satélite. E o satélite C3 é o que vai carregar todas as emissoras agora, viu? Nós somos um dos primeiros a chegar no C3 aí. HD, sinal digital, por isso que fica longe a imagem do apresentador, para não desvendar a idade dele. Tem que afastar. Não pode me dar. Bom, ontem, deixa eu dar uma bronquinha aqui na nossa equipe técnica. Ontem nós tivemos um problema gravíssimo técnico de áudio em nossa entrevista. E aí, eu vou reprisar, nesse primeiro bloco, eu vou reprisar a entrevista ontem da mulher, que a gente ia falar sobre carreira, vida profissional e vida pessoal, para não misturar. Começou a entrevista, legal, super bacana. Aí, aos 5 minutos, sumiu o áudio. Todo mundo reclamou hoje de manhã, então o que eu recebi de reclamação... Isso tá com cheiro de... De quê? De coisa que estão fazendo pra gente, meu querido. É inveja da concorrência. Aqui, ó. Não querem deixar. Segura, aqui é que é muito show. O nosso áudio ir pro ar. Mas hoje eu vou abrir o programa, já conversamos, já falei o que vai ter mais ou menos. Vocês vão ver agora na íntegra essa entrevista que eu fiz. Foi no final do programa, vocês vão ver aí, vai ser gravado, é um quadro gravado, era para ter exibido ontem, problemas técnicos nós tivemos, como sempre, né, o botão errado, é o quadro errado, é a brincadeira. Alô, butoneira aí de São Paulo! Porque assim, eu vou explicar, eu vou falar pra você. Apertar o botão dessa pessoa que tá apertando errado o botão. É que a gente já era aqui no Rio de Janeiro, só que eu dependo de São Paulo também. Eu devo uma satisfação a você que assiste. A nossa audiência está crescendo cada vez mais e aí eu devo isso. E o patrão que fique bravo, os diretores que fiquem bravos, mas eu preciso falar essa parte. De vez em quando acontece essas falhas, eles não sei o que eles fazem lá, se eles querem boicotar, não sei. E aí deu esse probleminha. Mas agora você vai ver essa reportagem na íntegra, em respeito a você que nos assiste, você que nos paga o salário aqui da NGT e que fica com a gente. E tem gente querendo saber o porquê dessa entrevista, porque é fundamental, não podemos misturar vida pessoal e vida profissional. Aqui eu estou desabafando no profissional, não é nada pessoal com ninguém não. E você vai ver essa entrevista agora no nosso cotidiano.
estávamos conversando. Você já parou para pensar que no seu dia a dia, no seu trabalho e na sua vida pessoal, geralmente, em se falando de psicologia, você até esquece de fazer muitos exercícios, digamos assim, a doutora vai me explicar agora se de fato se chamaria exercício, ou periodicamente fazer aí análises de como está o seu psicológico depois de um certo tempo de casa, de trabalho, porque o que acontece? Quando você vai para uma empresa, você é contratado, faz aquele exame lá de admissão e fica por isso. Trabalha anos e anos com aquilo e aquela velha história, quando sai do emprego, sai do serviço, do trabalho, não consegue deixar o trabalho lá e leva o trabalho para casa. O que isso afeta na nossa vida, o que isso acarreta num futuro para o cidadão que está aí me assistindo agora. 995-85-4456, sua pergunta pode chegar aqui e nós vamos bater um papo com a psicóloga organizacional e do trabalho, a doutora Maíra Andrade Madeira. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigada a você pelo convite. Vamos esclarecer de uma vez por todas, essa questão da psicologia envolvendo vida pessoal e o vida no trabalho, né? A vida profissional. Tem muito isso, doutora? Quer dizer, nossa sociedade tem vivido essa questão de misturar profissional, pessoal, agora é tudo um só, bagunçou a cabeça, os parafusos estão a 1000 por hora, é isso? Então, fica difícil a gente falar que vai deixar os problemas em casa, né? E vai trabalhar, como se fossem gavetinhas. Eu fecho a gavetinha da minha vida pessoal e abro a do trabalho, eu fecho a gavetinha do trabalho e abro a gavetinha do pessoal. A gente sempre vai para o trabalho com os nossos problemas pessoais e assim vice-versa. A gente precisa saber administrar, né? Que é o pior, né? Que é o pior, né? É o mais difícil, não é o pior. Eu acho que é o mais difícil, mas a gente consegue administrar, né? Sempre se colocando, né? Os parafusos ficam lá, né? A minha casa está acontecendo isso, aquilo, e eu estou no trabalho, ou então eu estou em casa e no trabalho está acontecendo alguma coisa. Mas a gente precisa administrar e saber que cada hora a gente tem o momento certo para resolver as questões. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, as empresas hoje a gente sabe que não dão essa assessoria, quer dizer, seria de tempos em tempos, teria que procurar um especialista, seria o que? Uma análise, fazer algum exercício? O que de fato seria propício e benéfico para as pessoas, para terem assim uma vida 100% saudável no psicológico delas? Que é para tentar não ficar misturando profissional, pessoa tá em casa fazendo a mamadeira do filho, deixa até queimar, porque tá lembrando que o chefe deixou uma pendência. Não pode isso, né, doutora? Então, antigamente, o processo seletivo ele funcionava de que forma? Análise de currículo, né? Há uns 20 anos atrás, como que a gente contratava alguém? Eu via lá no currículo, por exemplo, a pessoa tinha um técnico em contabilidade, tinha o cursinho de datilografia, tinha o basiquinho de inglês e ele era um bom profissional para a gente estar admitindo. Com o passar do tempo, entenderam que o comportamento ele influenciava no trabalho. Então, começaram a introduzir no processo seletivo as dinâmicas de grupo, né, para entender como que aquela pessoa ela conseguia se comportar dentro de um grupo, o grupo de trabalho, que é diferente do nosso grupo familiar. Então, as dinâmicas, elas auxiliam nessa seleção, né? E aí a gente tem dinâmicas de apresentação, dinâmicas comportamentais, e aí a gente vai filtrando dentro do processo seletivo aqueles que melhor se comportam para determinadas funções. Certo. Com o passar dos anos, começaram a entender que as avaliações psicológicas já utilizadas já há muitos anos atrás, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que eles auxiliam também nos processos de seleção, né? E aí a gente começa a entender que a gente precisa traçar um perfil adequado desse profissional. De que forma? Se eu vou selecionar, por exemplo, um auxiliar de produção, eu tenho aquele auxiliar de produção que vai carregar peso, né? Aquele que não precisa de muita motricidade. Então, o que eu preciso avaliar nele? A personalidade dele, se ele consegue trabalhar em grupo, se ele tem bastante energia, né, para conseguir carregar o peso que ele vai carregar.
E eu tenho auxiliares de produção, por exemplo, que vão operar máquinas e que aí precisam ter uma atenção concentrada mais elevada. Sim. E aí são perfis completamente diferentes, são cargos iguais, né? Mas são perfis diferentes. Então, mediante a atividade do que cada candidato vai executar, eu monto uma bateria de avaliação para ele. E aí eu monto um teste, né? A avaliação psicológica, ela consiste numa bateria de testes psicológicos. E aí eu posso incluir nessa bateria testes de personalidade, testes de atenção concentrada, testes de habilidade, testes de memória. E aí tudo do que aquele indivíduo ele vai precisar, né, no momento do trabalho dele. Mas não daria para fazer um só para todo mundo, então? Não, né? Não. A bateria são perfis diferentes, né? Cada um vai trabalhar com atividades diferentes. Não adianta o cara ser concentrado para carregar o peso, sendo que ele não tem a força. Exatamente. Então, assim, a gente vai montar a bateria de avaliação conforme as atividades que ele vai executar dentro da empresa mesmo. Agora, assim, eu tô lá na empresa, fui contratado, passei no exame e tal, tô lá, feliz da minha vida. Tô há 5 anos na empresa. Nunca mais realizei um exame ou algo do quesito da psicologia. Qual é o fator que eu possa entender que eu estou me abalando psicologicamente e que eu preciso de um profissional para me ajudar a voltar ao que eu era antes? Quais são? Tem sintomas? A pessoa começa a entender que ela está precisando de ajuda? Então, geralmente o departamento de RH, né, o ideal é que ele promova sempre treinamentos motivacionais para as equipes, né? E nesses treinamentos a gente consegue identificar aqueles que estão mais desmotivados e aí a gente começa a tentar entender por que ele está desmotivado. É o salário, é a carga horária, é a atividade que ele está fazendo, é o líder dele que ele não se dá bem, é o departamento, enfim, N questões que o departamento de RH ele tem que identificar, não fazer o acompanhamento terapêutico desse funcionário, tá? Geralmente, quando as empresas eles têm um psicólogo dentro do RH, o psicólogo acompanha esse funcionário para entender o que está acontecendo. Certo. Mas se ele precisar de uma demanda de terapia, de atendimento terapêutico, esse psicólogo tem que encaminhar aí para um trabalho externo, para um profissional fora do âmbito organizacional. Certo. Hoje as empresas elas trabalham muito com exames periódicos e esses exames periódicos na verdade só incluem exames médicos. O médico do trabalho faz a sua avaliação se ele está numa saúde de boas condições para executar a tarefa, né? E aí faz exame de sangue, enfim, depende do cargo e da empresa, né? Da necessidade pontual de exame médico, mas as empresas não fazem um exame periódico psicológico. E aí é quando a gente, às vezes, perde muitos profissionais, porque o departamento de RH não identifica essas questões de desmotivação ou questões pessoais, né, que esses profissionais têm e que não conseguem resolver e acabam levando para dentro do âmbito da empresa e não conseguem conciliar. E aí, como não se tem esse acompanhamento, não se tem essas avaliações periódicas, ou pedem demissão, ou muitos chegam a ficar afastados até pelo INSS mesmo, por questões psicológicas. A gente pode tentar fazer um ligamento em relação a esse assunto com aquele fato que aconteceu com aquele copiloto que infelizmente matou mais de 150 pessoas? Quer dizer, faltou uma análise da empresa, porque ele não tinha aptidão, ele estava abalado psicologicamente e aconteceu a fatalidade. Ele prendeu, ele fez o rapaz lá, o piloto, sair da cabine, se prendeu ali, agora vou eu e vai todo mundo comigo. Quer dizer, no caso dele, que é um perigo, uma catástrofe, uma fatalidade, ele matou gente, porque ele já tinha essa intuição de se matar, né? Foi um suicídio. Então, quer dizer, chega a esse ponto, doutora, quer dizer, num desespero total, se a empresa não detectar? Sim, pode chegar. E foi mediante a esse fato, né, infelizmente trágico, que as empresas começaram a perceber a importância da avaliação psicológica. Precisou matar 150 pessoas, alguém se matar, para daí então vir à tona uma questão que de repente poderia ter sido sanada. Sim.
o que acontece? Os testes psicológicos, eles foram, né, fundamentados, criados, muitos, na Europa e nos Estados Unidos. E eles vieram para o Brasil, anos depois, em formas só traduzidas. Alguns anos atrás é que o Conselho Federal de Psicologia entendeu que a gente precisava rever algumas questões dessas testagens e aí sim colocá-los de forma mais adequada para a nossa realidade, para a nossa população, para a nossa cultura. Mas, por incrível que pareça, na Europa eles não têm muito hábito de avaliações, né? Então, assim, nem no processo seletivo. No caso desse rapaz, eles não têm muito esse hábito. E, infelizmente, esse rapaz faltou, né, o que a gente acabou de falar, esse acompanhamento da empresa. Ele tinha um parecer, se eu não me engano, de um terapeuta clínico particular, mas que a empresa, a organização que ele trabalhava, não tinha conhecimento dessa demanda que ele estava vivendo naquele momento, né, dessa questão pessoal, e que ele utilizou no ambiente de trabalho para dar fim, né, na vida dele, e que acabou levando tantas outras pessoas. É isso que eu queria entender. Chega a um ponto, porque assim, ele fez lá, ele tem um laudo que constatava que ele não podia. No caso, estamos fazendo como exemplo essa tragédia aí, até para você entender mais ou menos para que serve a psicologia, para que serve um acompanhamento, ter um profissional do lado, para que não haja um problema tão grave quanto esse no teu âmbito de trabalho, ao redor aí de vocês. Ele tinha esse laudo, ele sabia que ele não podia exercer aquela função, a empresa não sabia, quer dizer, chegou ao ponto de ele não falar. Medo de perder o emprego? Seria isso? Pois é. Isso abala a pessoa? Cara, eu tô doente, vou perder o emprego, doente, como é que fica? Exatamente. Pelo que eu entendi, né, das reportagens que foram divulgadas, esse laudo foi de um terapeuta particular dele. Isso não partiu de dentro da empresa. Que não identificou que ele estava com esse problema, né? Então, assim, acaba que se a empresa não sabe, a empresa não tem como intervir. Se no caso, uma grande empresa. Porque se fosse uma empresa menor... Exatamente. Aí, mas não tem uma estrutura, mas é uma empresa grande, uma empresa de aviação, faz voos comerciais e tudo mais, e não tinha identificado isso. Não tinha identificado. Se o RH tivesse, né, feito uma avaliação psicológica no seu periódico, junto com o médico, talvez tivesse identificado essa questão e tivesse afastado esse profissional desse cargo, né, evitando aí essa tragédia. Que coisa. Porque, eu não sei, de repente é medo. Pode ser, a gente pode colocar N fatores, né? Medo de perder um emprego, até mesmo a questão dele não ter falado, porque ele já tinha, de alguma forma, se organizado para que fosse dessa forma. Exatamente. Né? Porque pela gravação, ele induz o piloto a sair da cabine. Ou seja, ele propicia aquele momento. Agora, existem alguns caminhos, doutora, para quem está nos assistindo agora, para evitar de levar a vida profissional para pessoal e vice-versa? Existem dicas ou alguma coisa que eu possa fazer no meu dia a dia para evitar esse problema? Porque é um problema. Você levar o trabalho para casa, aí você está na roda de amigos, não, que meu chefe, ninguém quer saber do teu chefe, aí você fica mal visto na roda de amigos. Não, mas a carta que eu tinha que escrever, a família reclama, porque você não quer conversar o que está acontecendo na família. E vice-versa, né? Trazer os problemas da casa para dentro. Aí o seu chefe está querendo que você trabalhe, não pode, mas a minha esposa saiu, eu tenho que pagar a conta. Tem algumas dicas, algumas saídas para tentar evitar esse problema? Não, é tentar se controlar mesmo, né? Questões do trabalho, a gente resolve no trabalho. Questões de casa, a gente resolve em casa. Em janeiro, eu trabalhei com um cliente fazendo um treinamento e a gente identificou, né, alguns colaboradores dessa empresa que tinham essa questão, né? Trabalho 24 horas. Meu Deus, tá parecendo NGT. Não, eu não posso tirar férias, ninguém pode me substituir. Não existe isso. Isso é uma neura, né? A gente precisa treinar alguém para substituir a gente. Exatamente. Né? O outro também tem que saber o que a gente faz, porque a gente também precisa descansar.
Todo mundo precisa descansar. Eu sempre falo que a gente precisa identificar coisas que a gente gosta de fazer, né? A gente tem a vida corrida, né? Acorda, arruma alguma coisa, vai para o trabalho e pega trânsito e volta e já tem que cuidar de filho, de casa, né, de marido, loucura, e aí loucura. fica pensando no trabalho, mas se eu não desligar o botãozinho, né, do trabalho, deixar um pouquinho guardadinho lá, a gavetinha, as coisas vão se embolando. E aí eu não consigo curtir a casa, ou então quando eu estou no emprego, eu não consigo curtir com que eu trabalho, porque eu estou pensando nos meus problemas de casa. É questão de começar a se organizar. E esse é o horário de trabalhar e esse é o horário de ficar em casa, de passear, de descansar, é o horário de dormir, né? Tem pessoas que na hora que vai dormir lembra que não mandou um e-mail. Eu já acordei de madrugada, doutor. Pensei no negócio. Não consegue desligar, é difícil. Pois é, isso acontecer de vez em quando acontece, né? Não pode ser sempre. Da gente, esqueci, eu tenho que responder o e-mail. E aí você tem prazo para responder aquilo, para enviar aquela tarefa. Aí tudo bem, mas que isso não vire rotina. Que a gente não faça disso uma rotina, né? Chegar em casa e levar o laptop correndo, né? E ainda ter que ler vários e-mails ou ter que redigir algum texto, é se condicionar. Que aconteça em alguns momentos, ok, né? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, mas que isso não vire rotina, nem para o trabalho, nem para casa. Muito legal. Olha, eu fiquei ali, ó, na esquina. Ainda bem que não é rotina, mas já estive na esquina da rotina. Doutora, eu queria agradecer demais a sua presença. Acho que, olha, esclareceu. Deu pra gente entender que tem que ter tempo para tudo. A gente tem que dividir, o dia tem 24 horas, são 8 horas para cada situação, né? Administração do tempo, né? São 8, 8 e 8, né? São 3 Exatamente. Lazer, dormir e trabalhar. É isso? Infelizmente a gente tem aí um trânsito, né? Aí Caótico, você que a gente lazer, perde algum tempo. Você vai ter que fazer boate dentro do carro. Exatamente. Para compensar. Doutora, eu queria agradecer. Doutora Maíra, tem algum telefone, doutora, que se alguém tiver uma dúvida, um e-mail, site? Sim, então o site é www.nidhumano.com.br. Nidhumano.com.br. O e-mail é contato, no próprio site tem contato@nidhumano.com.br e o telefone é 2765-3824. 2765-3824. 3824. Adorei, muito obrigado Eu que por ter vindo aqui conversar com a gente. Volte mais vezes com certeza. Outros temas, porque é muito bacana a gente conversar com quem entende e entender que tem saídas. E se não tiver, procurar um especialista, procurar um profissional para que nos ajude a sair daquele problema. Com certeza, eu que agradeço o convite e com certeza eu voltarei. Vamos daí, tá vendo, gente? Saudade de você! Saudade da minha terra, meu pai! Oh, coisa boa! Olha, viram só, deixa eu agradecer a doutora, pedir desculpas a ela também, em respeito aos colaboradores que vêm ao nosso estúdio, eu tenho que falar. Eu falo, o patrão que fique bravo, os diretores que fiquem bravos, eu não gosto de coisa errada. E aqui a gente trabalha tão sério, a gente tenta fazer o máximo possível de coisa boa e não dá. Quando alguém pisa na bola, tem que ser responsabilizado. O Faustão fala no ar, eu também vou falar. Não é que eu sou o Faustão, mas é que eu gosto de cobrar no ar, porque cobrando internamente não tá funcionando. Óbvio. E eu não só não dou os nomes aqui, porque pediram já, o Rômulo, meu diretor, que eu gosto muito, pediu pra não falar nome aqui. Então eu não vou falar. Vou fazer um rápido intervalo. Rafael Braga, o que tem de bom hoje? Meu filho, hoje tem fofoca, tem... Tem rapidinha? Tem, tava rapidona Ai, hoje. meu pai do tem céu. rapidona, Que e tem rapidona jornalista plantando até bananeira. Jornalista plantando? Eu vou plantar bananeira nesse programa, eu não aguento mais. Eu vou plantar bananeira, eu vou virar estrela. Daqui a pouco, depois do intervalo. Por quê? A gente faz parte do seu cotidiano. Até já! Saudade de você, vontade.